O senhor está na questão? 64. 64. É. Nós estávamos já aqui na 37, né? Ele diz o seguinte: é um dos elementos necessários constitutivos do universo, mas tem a sua origem nas modificações da matéria universal. Então ele se origina com aquele fluido que ele vai retirando da matéria, né? Por isso que há essa diferenciação. Então é um elemento como o oxigênio, como o hidrogênio, só que, no entanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio, todos vêm do princípio universal. E a vitalidade é um atributo permanente do agente vital? Ou melhor, essa vitalidade desenvolve-se com o funcionamento dos órgãos? Desenvolve-se com o corpo. À medida que ele recebe esse fluido, ele desenvolve com o corpo. Aqui ainda ele faz um questionamento. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? Né? Ele não pode ser vida sem a matéria. Por isso que ele precisa do corpo para esse desenvolvimento. Então é preciso que ambos se reúnam para que se possa produzir a vida. Porque o espírito sem a matéria, ele fica só na vida espiritual. E a matéria sem o espírito, ele não reage porque a matéria é inerte. Então ele precisa do espírito, desse princípio vital, que vai se tornando espírito com o decorrer da evolução das espécies, e naturalmente para juntos produzirem a vida. Precisa haver essa junção para que a vida possa ser produzida. E neste caso de produzir a vida, produzir as energias, a matéria, agora voltando um pouquinho para nós, saindo um pouquinho fora do que está aqui no livro dos Espíritos, a matéria tem que estar em bom estado de conservação, em bom estado de saúde e tudo isso, porque à medida que ele vai perdendo essa capacidade de estar em boas condições de conservação, vamos dizer assim, vai aproximando-se o desligamento, né? Veja, nós temos uma obrigação, um dever de cuidar muito bem do nosso corpo biológico, porque esse corpo biológico é o nosso instrumento de trabalho. Nós somos espíritos, já falamos no início, espíritos em processo de evolução, mas que necessitamos do corpo para que se dê essa evolução. Então, sem o corpo, o espírito não evolui. Ele vem para o corpo para o aprendizado, para que ele possa se refazer e reencarnar quantas vezes for necessário, ressarcindo débitos do passado e buscando, através das energias que ele recebe desse corpo, ele pôr em prática aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então o corpo, ele precisa ser muito bem cuidado, muito bem tratado. As pessoas que se envolvem com as viciações físicas, destruindo o seu organismo físico, ele está criando um débito, espiritualmente falando, porque ele terá que retornar em outras encarnações para reparar esses erros cometidos, esses enganos cometidos e essa destruição que foi feita por não cuidar do corpo como é necessário. E além disso, ele antecipa, né, a sua volta, deixando coisas que deveriam ser feitas, vamos dizer, nesta encarnação para uma próxima, porque ele está antecipando a sua ida, né? A sua volta ao mundo espiritual. Exatamente. Quando nós estudamos as obras de André Luiz, ele é muito claro, ele é muito objetivo no sentido de mostrar a destruição do corpo físico, o que acarreta para o espírito quando ele chega na vida espiritual com aquele corpo que ele mesmo destruiu através de algumas viciações, de temperamentos, de situações às vezes que aqui no planeta, quando nós estamos vivendo, parece que são situações corriqueiras, que não quer dizer nada. E de repente, no plano espiritual, André Luiz mostra que essas situações aparentemente corriqueiras é que faz com que nós antecipemos aqueles 50, 60, 70, 90 anos que nós nos comprometemos em viver e retornamos com 40, com 20 anos. Fica um débito muito grande, mesmo que ele não tenha contraído nenhum tipo de dívida nesse período, mas ele fica com um débito de muitos deveres a ser feitos que não consegue. Porque ele antecipa ele não cuidou daquilo como deveria ter cuidado, né? Quando nós nos excedemos na alimentação, quando nós nos excedemos em qualquer tipo de viciação, até no nosso temperamento,
Emmanuel costuma dizer que o nosso temperamento é algo que precisa ser avaliado, que precisa ser muito bem controlado, porque quando nós temos um temperamento agressivo, quando nós somos impacientes, quando nós somos imprudentes, nós estamos violando o nosso eu interior e estamos aí criando situações, criando empecilhos para a evolução. Então é preciso tomar muito cuidado, não só com os vícios da bebida, do tabagismo, das drogas, da alimentação, mas dos vícios do temperamento. Esses vícios do temperamento, dona Elinéia, eu não sei se é o momento da gente falar um pouquinho sobre isso, mas que, com certeza nós vamos falar para frente, mas vamos colocar já para que os nossos amigos fiquem já tomando um pouco de conhecimento. O temperamento é do orgânico, é da matéria ou é do espírito? Nós somos espíritos, né? Nós usamos a matéria para a nossa evolução. Então, tudo que nós carregamos de bom ou de ruim é espiritual. Nós trazemos, se não desta encarnação, mas de outras encarnações. E, naturalmente, quando usamos o nosso corpo biológico, nós vamos passando para o nosso corpo as nossas reações. Nós costumamos dizer que o cérebro recebe da mente, que é o espírito. E o cérebro conduz todo o nosso organismo. Então, ele distribui pelos nossos órgãos físicos o nosso temperamento, as nossas reações, o nosso comportamento em si vai afetar determinado órgão do nosso corpo biológico até que provoquemos a doença. André Luiz não disse que não existe doenças, existem doentes? Não existem doenças. Nós existe doente, já vem. Nós é que provocamos a doença, porque se nós temos um temperamento agressivo, nós vamos naturalmente recolhendo isso para dentro de nós. E o nosso órgão físico, aquele que tem mais fragilidade, aquele que vem com mais débito de uma vida anterior, naturalmente ele vai ser mais atingido. E aí nós focamos aquele nosso temperamento agressivo naquele órgão, às vezes no estômago ou na cabeça, que são os dois órgãos, né? Onde a gente está, às vezes tem algum desequilíbrio emocional e aí vem uma dor de cabeça. Mas eu fiquei nervoso e me deu dor de cabeça. Naturalmente, porque é um ponto frágil ali onde nós absorvemos aquela energia negativa. O estômago é a mesma coisa devido à alimentação. Nós temos às vezes algum distúrbio estomacal e falamos, porque eu me alimentei demais, ou eu comi o que eu não devia. Não, é que você já estava predisposto com aquela tua organização física um tanto debilitada e naturalmente o alimento um tanto mais denso vai provocar uma situação desagradável. E nesse assunto que nós estamos conversando agora, que a dona Elinéia falou de André Luiz, ele está muito claro no primeiro livro que André Luiz escreveu, né? Através de Chico Xavier, que é o Nosso Lar, que é importante a gente comparando um livro como o Livro dos Espíritos, né, e o livro de André Luiz, que ele mostra, né, o que aconteceu com ele, como aconteceu com ele, e depois ele mostra a parte, né, do mundo espiritual. Quer dizer, é muito importante as pessoas conhecerem, né, essas orientações de André Luiz, não é, Dani? André Luiz, ele é muito claro na sua primeira obra, Nosso Lar, quando ele diz que ele ficou assim abismado, porque quando ele desencarnou de um câncer intestinal. E ele, após 8 anos, é que ele despertou lá no plano espiritual. Ele achou que estava despertando naquele momento e já estava 8 anos ali. E ele ficou abismado porque ele foi considerado um suicida. Ele falou, como um suicida? Se eu como médico, eu desencarnei com um problema intestinal e lutei muito pela vida, como é que eu posso me considerar um suicida? E aí foi mostrado a ele que essa parte onde ele foi colocado ali como suicida foram as noites que ele perdeu de sono, foram aquelas noitadas às vezes um tanto exagerado, aquele beber socialmente, aquela situação que hoje é uma situação completamente normal para as pessoas que vivenciam esse momento. Imagina, eu vivo uma vida normal. Essa vida normal acarreta problemas muito sérios,
tanto quanto aquele que tiver dúvida, leia